Boa tarde a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Que a paz e o amor de Jesus esteja em nossos corações. Hoje, nós temos o prazer de estar aqui falando nesta casa de Eurípides Barçanufo, e o tema será perdão e auto-perdão. O que é perdoar? E aí nós nos lembramos daquela passagem em Mateus, quando Pedro se aproxima de Jesus e diz: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar ao meu irmão que me ofende? E até 7 vezes, e Jesus lhe diz: não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E aí eu me recordei de uma historinha de uma senhora que foi falar com Chico Xavier. Foi conversar com ele, ela muito chateada, muito triste, porque o esposo não estava sendo legal, e ela estava tendo muito problema com ele vivia traindo, era aquela confusão, e ela, né? E aí o Chico, pois é, minha irmã e tal, e ela diz: olha, Chico, eu já perdoei. Aí ele disse: mas tem que perdoar, minha irmã. Ah, Chico, mas eu já perdoei. Mas Jesus mandou perdoar, disse o Chico, 70 vezes. 70 vezes 7. Ela, Chico, eu já perdoei muito mais de 70 vezes. Aí, Emmanuel chega e diz para o Chico: Chico, diz para esta irmã que 70 vezes 7 é cada falta. Não é o geral, é cada falta. Então, isso é perdoar. Perdoar vem do latim perdonare, que significa desculpar, absolver, evitar. É um estado de ânimo em que se encontra aquela pessoa que foi agravada, que foi ofendida por outra, seu agressor, e se sente desagravado. Quando ele perdoa, quando aquele ato vai se sentir desagravado. Na religião, o pecado é um agravo a Deus, e o perdão consiste em não se considerar Deus agravado. Até porque a gente sabe que Deus, ele não precisa perdoar, porque ele não se sente ofendido, né? Então, segundo o Espiritismo, o conceito de perdão é idêntico ao do Evangelho, que ele é fundamento, concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha e o criminoso se libere do mal e se erga. Então, o perdão, ele é um processo mental de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa, decorrente de uma ofensa percebida, diferença ou erro, ou cessar a exigência de castigo ou restituição. Então, o perdão, ele é normalmente concedido sem qualquer expectativa de compensação e pode ocorrer sem que o perdoado tome conhecimento. Porque o perdão, ele vem do coração, ele é sincero, é generoso e não fere o amor próprio do ofensor. Não impõe condições humilhantes, tampouco é motivado por orgulho ou ostentação. O verdadeiro perdão se reconhece pelos atos e não pelas palavras. Então, nós temos que perceber que onde é que nós temos gravado essa questão do perdão? Ele está lá no mais profundo do nosso ser. Então, só a renovação constante dos nossos sentimentos é que vai alterar essas gravações que estão registradas no nosso subconsciente. Tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente faz, fica gravado, não é? E quando nós só vamos alterar essas gravações quando nós não renovamos. Portanto, nós temos que trabalhar essa renovação para que a gente possa alterar o nosso futuro distante. Então, nós acreditarmos no perdão de Deus sem a reparação dos nossos erros é uma maneira infantil de avaliarmos a sua grandeza. Porque o perdão de Deus está presente a cada encarnação que ele nos concede.
Então, a cada vez que ele nos permite voltar, é perdão que ele está dando para nós, ele está nos perdoando, ele está nos oportunizando o retorno para que a gente possa nos melhorar, para que a gente possa evoluir. Então, cada vez que a gente vem, ele nos dá esse o seu perdão, permitindo nós reencarnarmos para podermos reavaliar as nossas atitudes, gozar da valiosa oportunidade de recomeçarmos onde paramos ou reconstruirmos o que impensadamente destruímos no passado. Aí a gente pergunta, e quando a gente morre, os nossos inimigos, aqueles que nos ofendem, a gente vai se livrar dele? De acordo com o Espiritismo, a morte não nos livra dos nossos inimigos, pois eles continuam vivos além de tudo. Nós sabemos que a morte não existe, é só o corpo que fica aqui, transformado em novas energias, mas a essência, o espírito, este continua além túmulo. Então, a ausência da vestimenta física é um elemento de maior facilidade para que haja o ataque mental, ou seja, através das interferências em nossos mais secretos pensamentos. Então, quando aquele nosso inimigo volta para o outro lado, ele tem muito mais chance de se aproximar de nós, de movimentar a nossa mente, se não houver perdão na sua atitude, se não houver perdão de nós para com eles e de eles para conosco, né? E perdoar, será que é esquecer? Perdoar significa, eu vou esquecer do mal que me fizeram, isso significa perdoar? Não. Perdoar independe de esquecimento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, são coisas distintas, até porque nós não somos alienados. Nós temos um cérebro, temos uma memória que registra todos os fatos. Por isto, quem perdoa não tem que necessariamente esquecer do agravo sofrido. É diferente, né? Divaldo, em uma série de vídeos que ele tinha, de série de palestras que ele tinha, né? Ele sempre falava que quando alguém o ofendia, chegava e dizia assim, meu irmão, me desculpe, perdoe. Espera aí, deixa eu primeiro digerir o que aconteceu comigo. Não adianta eu dizer, te perdoo, quando dentro de mim continua um vulcão de revolta. Eu tenho que digerir, tenho que me acalmar. A partir de então, eu assumo, aí sim, no momento em que eu entendo a ofensa, em que eu compreendo, então eu perdoo. Então, o que é preciso, na verdade, é esquecer no sentido de diluir a mágoa. Eu não posso ficar, eu posso, como é que se diz? Eu vou ficar lembrando do fato, mas eu não vou mais estar magoado, eu não vou mais estar com raiva, ou então com ressentimento que o fato gerou. Caso contrário, o perdão é superficial, até mesmo ilusório. Aquela história quando diz assim, eu te perdoo, mas Deus sabe o que faz. Eu te perdoo, mas não fala mais comigo. Eu te perdoo, mas eu não te quero ver de jeito nenhum. Que perdão é esse? A gente só perdoa da boca para fora. Não há perdão nesta hora. Esse é um perdão superficial, é um perdão ilusório. Por quê? Eu continuo com a mágoa, continuo com a raiva. Portanto, esse tipo de esquecimento é extremamente benéfico quando eu diluí essa mágoa, quando eu não tenho mais raiva, quando eu não tenho mais o ressentimento. Então, para quem sofreu algum tipo de agressão, deixar isso no esquecimento, isso é muito bom, porque a energia gerada a cada instante em que se revive o fato infeliz aumenta a ferida que se formou numa verdadeira roda viva, acumula novo e desnecessário sofrimento. Então, se você fica o tempo todo guardando aquela mágoa, guardando aquela raiva, você, na verdade, cada vez que você se lembra do fato, o que vai acontecer? Você vai reavivar as energias, né? Reavivar as energias. É uma coisa realmente terrível, essa questão de você ficar guardando essa mágoa, guardando isso daí, né? Eu me recordo, há muitos anos atrás, né? Quando eu ainda
não caminhava pelos caminhos da doutrina espírita, aconteceram algumas situações que me deixaram muito magoadas, pessoas que me magoaram, que me feriram, que me machucaram muito, e eu criei uma raiva, eu tinha uma raiva tão grande dessas pessoas, que até as pessoas que tivessem o nome delas, eu tinha raiva. Vejam só como é que era. Até quando eu comecei a frequentar a casa espírita. Eu comecei a frequentar a casa espírita e comecei a observar que eu estava sendo tola. Que idiota! Eu ficar guardando aquela mágoa sem perdoar aquelas pessoas. E quando foi um dia, uma dessas pessoas me encontrou e alguém que não sabia que a gente já se conhecia nos apresenta. E naquele momento eu resolvi acabar com tudo. Gente, vocês não imaginam. Eu estendi a mão para essa pessoa, ela estendeu a mão toda desconfiada, porque ela sabia o que tinha feito, mas a gente nunca havia discutido o problema, eu e ela, e também nunca falamos sobre o problema. Apenas eu estendi a mão e sorri. Naquele momento, saiu de dentro de mim, eu senti como se tivessem tirado um peso do meu ombro, tonelada. Eu vivia com aquilo pesado, eu vivia com aquilo guardado há quanto tempo. E um dia, quem me procura na casa espírita para conversar? Tão cheia de problemas, tão essa pessoa tinha tantos problemas, era tão complicada a vida dessa criatura, que eu fiquei com vergonha de mim mesma por ter passado tanto tempo tendo raiva dessa criatura que precisava tanto da minha compaixão. E assim, a gente tem isso. Então, essa questão desse esquecimento, de você esquecer, de diluir essa mágoa, essa raiva, isso daí faz tanto bem que a própria ciência da psicologia diz a todo instante, atestando que o esquecimento da mágoa por si só vale como uma excelente psicoterapia. Porque o apego à ofensa vai propiciando ao ofendido a oportunidade de carregar sozinho a chaga em que ela se constitui. Certa vez o Chico, uma pessoa começou a ficar com raiva do Chico. Começou a ter alguns problemas, o Chico não sabia por quê, a pessoa ficou diferente, começou a se afastar dos trabalhos, e aí ele não entendia por que essa pessoa estava fazendo isso com ele. E aí o Emmanuel chegou para ele e disse: Chico, vá na casa dessa pessoa. Mas, Emmanuel, ele que está afastado, eu não sei por que. Chico, vá na casa dessa pessoa. E o Chico foi na casa deste irmão. Chegou lá, bateu na porta, ele abriu a metade da porta, não deixou o Chico entrar, não convidou o Chico a entrar. Aí ele, com a cara fechada, o Chico disse: meu irmão, eu quero vir lhe pedir desculpa, lhe pedir perdão por alguma coisa. Eu não sei o que foi que eu fiz para você ficar desse jeito comigo. E ele olhou para o Chico. Ah, Chico, tu não sabes. Aí o Chico disse: não, meu irmão, eu não sei. Eu queria que você me perdoasse algum mal que eu fiz por você sem saber. Aí ele diz: ô Chico, de duas uma, ou tu és muito humilde, ou tu és muito idiota. Aí ele disse: meu irmão, eu acho que eu sou idiota mesmo. E foi embora, né? Lá adiante, Emmanuel foi, aí ele disse: viu, Emmanuel? Ele não me desculpou. Disse: Chico, agora o problema é dele, a ofensa está com ele vai carregar sozinho. Você se liberou dessa carga. Quando você foi lá, pediu perdão, se compreendeu, você se liberou da carga. Agora a chaga é ele que carrega sozinho. Isso acontece quando nós vamos esquecendo dessa mágoa. Então, a diferença está naquele que realmente perdoa e consegue se libertar daquela parte pesada da lembrança a ponto de não mais sofrer ou relembrá-la. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu resolvi perdoar, quando eu resolvi entender aquelas pessoas que haviam me ofendido numa época, acabou. Hoje não tenho mais nada mais. Aí nós nos perguntamos: por que é tão difícil perdoar? Por que é tão difícil perdoar? É difícil, sim, porque nós somos ainda imperfeitos, orgulhosos, egoístas e nos dificultam o relacionamento entre as pessoas. Nós vivemos durante inúmeras reencarnações, né,
considerando o perdão, a indulgência, a bondade, como expressões de fraqueza, de covardia. Aquele que pedia perdão ou perdoava, esse é covarde, né? Então, a gente fazia isso, eu não, eu não me rebaixo, as pessoas diziam assim, né? Eu não me rebaixo em ir lá pedir perdão, e não vou fazer isso. Então, nós entendíamos como um dever nos vingar daquele, sempre que a gente se julgasse ofendido. Nos melindramos tão facilmente por tão pequenas coisas com as pessoas com as quais convivemos e até com aquelas a quem amamos. Por que isso? Por que a gente se chateia tão facilmente? Por estarmos ainda no presente, tentando desenvolver em nós as virtudes exemplificadas por Jesus, esforçando-nos para vivenciar o bem, mas ainda muito distante dessa conquista, nós nos irritamos facilmente com aqueles que, voluntária ou involuntariamente, nos apontam nossos erros e enganos. E aí a gente fica muito zangado, né? Nós gostaríamos que todos nos julgassem pelas nossas boas intenções e não pelas nossas atitudes e ações equivocadas. Então, nós queremos que as pessoas vejam o que a gente gostaria de ser, o que a gente pensa ser, não aquilo que a gente demonstra ser. E quando alguém nos coloca um defeito nosso, aí nós ficamos com muita raiva. Então, nós também, em relação aos outros, não nos esforçamos em compreender as dificuldades daquele outro, os seus sentimentos, e queremos deles atitudes e ações que consideramos ideais, mas que ainda estão distantes de ser desenvolvidas por nós e em nós. Então, quando a gente percebe que aquele que nos ofende, ele é tão sofrido, é uma pessoa doente, a gente não tem nenhuma dúvida de que perdoar é a melhor coisa que tem. E por que nós devemos perdoar? Por que devemos perdoar? Então, a primeira razão por que a gente deve perdoar é constatar de que todos nós ainda somos imperfeitos. Ora, gente, nós erramos, nós cometemos falhas, nós somos imperfeitos. E o que é que nós queremos quando nós cometemos os nossos erros? Quando nós ofendemos alguém? Que sejamos perdoados, que sejamos desculpados, que sejamos entendidos. E aí a gente diz, eu ainda sou tão imperfeito, mas quando o outro é quem faz, a gente não percebe isso, tá? Outras razões por que a gente deve perdoar é para que haja uma facilidade na nossa convivência, no relacionamento entre nós e os outros. Todos nós desejamos ser felizes, viver, trabalhar em ambientes agradáveis, harmoniosos, que proporcionem prazer, satisfação, paz e o perdão recíproco, fraterno, de quem compreende que todos cometemos erros e, portanto, nós precisamos de indulgência, e este perdão é o elemento capaz de transformar qualquer ambiente conturbado em ambiente prazeroso. Quando a gente, então, perdoa, quando a gente, então, passa a emitir uma vibração diferente, gente, o ambiente onde nós estamos, acaba aquele mal-estar, aquela energia, a gente começa, então, a perceber. A gente percebe, quem de nós não já teve experiência no seu ambiente de trabalho, com companheiros que nos agrediam, que falavam mal da gente sem fundamento. E quando a gente começou a perdoar, a sorrir, essa energia é diferente. Então, nós vivemos em um mundo de ondas e vibrações que vão se cruzando, que vão se reencontrando, se cruzando ali. Então, eles se atraem, se repelem, conforme suas semelhanças e diferenças. Todo sentimento negativo, da tristeza ao ódio, pelas vibrações tensas e opressas que emitem, atrai outras semelhantes de encarnados e desencarnados. Então, em nosso próprio benefício, portanto, nós precisamos cultivar sentimentos nobres. Para quê? Porque quando, ao irradiar estes sentimentos, nós vamos atraindo boas irradiações. A mágoa, o rancor, a raiva, o desejo de vingança, que nos impedem de perdoar, nos priva também de atrair energias boas e agradáveis.
Então, quando alguém nos magoa, nos agride, nos fere, o perdão é a nossa proteção contra o assédio das energias negativas. É interessante isso, né? Então, quando alguém faz alguma coisa contra a gente, no momento em que a gente abre o coração para entendê-lo, para perdoá-lo, o que vai acontecer? Nós vamos passar a receber uma energia boa, e aquela energia negativa que vem daquela criatura com ódio, despejando ódio em nós, raiva, não chega para nós, porque nós estamos com um escudo, né? Nós estamos protegidos quando nós perdoamos por energias boas que não fazem com que as outras negativas cheguem até nós. Então, devemos perdoar sempre, porque o perdão, mesmo quando unilateral, desfaz o sentimento de animosidade. E no decorrer do tempo, na convivência, nesta existência ou em outras existências, através dos laços que se entrelaçam, o perdão terá sido aquela chave que vai abrir a porta do coração à amizade, ao relacionamento afetuoso, transformando adversários em amigos. E quem é que precisa de perdão? Oh, gente, todos nós, espíritos imortais, imperfeitos, ainda como demonstram a complexidade de sentimentos e emoções contraditórios que se agitam dentro de nós, levando-nos a erros e a enganos. Nós precisamos conseguir a consciência da necessidade do amparo mútuo. E o perdão, no dia a dia, nos oferece aquele que perdoa e, ao perdoado, a oportunidade de fazer uma reflexão sobre quem é, por que está aqui e para onde vai. Então, o perdão no dia a dia nos leva à humanidade de reconhecermos todos nós iguais, na origem e na destinação, nas possibilidades do desenvolvimento do nosso potencial, com as mesmas dificuldades de aprendizado. E por que então a gente vai ser duro, exigente, rigoroso com os outros, mas indulgente com nós mesmos? Ah, aí é bom, né? O outro, eu sou duro, eu sou exigente. Comigo, não maleável, de jeito nenhum. E como nós vamos aprender a perdoar? Perdoar é desculpar, não valorizar a ofensa, não valorizando a ofensa, minimizando essa ofensa. É esquecer o mal que se recebeu. É não sentir no ofensor um inimigo, mas uma pessoa com dificuldades pessoais. Quando a gente percebe que o outro, e nós somos como aquele outro que nos ofende, imperfeitos, né? Então, se alguém nos ofende, não o faz por maldade, mas por ignorância. Significa que quem nos ofendeu ignora que ainda não aprendeu a lição do respeito. É por isso. Dessa forma, nós haveremos de aceitar as pessoas do jeito que elas são, cheias de virtudes e defeitos. Não há perfeição ainda neste mundo. Ainda todos nós somos ainda imperfeitos. Então, vamos sair dessa ilusão de que os outros devem ser perfeitos, principalmente quando agem conosco. Não. Da mesma forma como a gente não é perfeito quando age com eles. Então, muitos dizem, como eu me desiludi com aquela pessoa. Claro. Por que eu desiludiu? Porque se iludir pensando que ela seria perfeita o tempo todo. Então, provavelmente, notaram essa pessoa tinha muitas virtudes. E aí passaram a imaginar que ela era um anjo que não tinha defeito. Era totalmente perfeita. E quando essa pessoa mostrou os seus defeitos, veio a desilusão, veio o engano e veio a decepção. Isso não quer dizer que a gente vai agora ficar achando que todo mundo não presta. Não. É a gente achar que todo mundo tem suas qualidades, mas tem também seus problemas, tem também seus defeitos. E quando esse defeito aparece, nós vamos entender. Então, muitos, né, aí dizem que não conseguem perdoar porque estão muito magoados. Então, o problema não está no outro, pois ele era previsível. Por mais especial que esta pessoa fosse, um dia acabaria agindo de forma diferente do que esperávamos. O erro está em nós.
que não aceitamos as pessoas do jeito que elas são. Mas, acima de tudo, num grau elevado de evolução, perdoar é não se sentir ofendido, magoado, ferido pelo outro. Né? Gandhi, certa vez, dando uma entrevista, o jornalista perguntou: você já se sentiu ofendido alguma vez? E Gandhi disse: não, nunca me senti ofendido. O jornalista: como? Não, desculpem. O jornalista pergunta para Gandhi: você já perdoou alguém? Aí ele disse: não, eu nunca perdoei a ninguém. E o jornalista se espantou: Gandhi? Mas como este homem tão cheio de paz, tão cheio de coisas boas? Mas como? Aí ele disse: porque eu nunca me senti ofendido. Então, se eu não me sinto ofendido com aquilo que o outro me faz, eu não tenho por que perdoar. Eu só perdoo quando eu estou ofendido. O perdão vem de uma ofensa que alguém me faz. Então, é por isso que a gente diz que Deus também não perdoa, porque Deus não se sente ofendido por nós. Nós é que temos que nos perdoar. Então, quando a gente diz, Pai, me perdoa, a gente tem que dizer assim, eu tenho que me perdoar. Eu tenho que me perdoar. Né? Então, esse ideal da gente não se sentir ferido, magoado, né? E não necessitar de perdoar, porque você vê no ofensor o irmão necessitado, é isso daí, é esse ideal que a gente tem que perseguir. Nós temos que ir atrás de chegar nesse estágio de não sentir necessidade de perdoar, porque nós não sentimos ofendido, nós não sentimos nenhum sentido ofendido. E aquele irmão que nos ofendeu, o que é que ele precisa? Precisa de ajuda, precisa da compreensão e precisa de muito amor. Portanto, essa é uma luta muito grande, que é invisível aos olhos de fora, né? E também muito difícil para nós, principalmente porque nós ainda temos muito orgulho. E quando a gente se ofende, o que na verdade está é o nosso orgulho ferido. É isso, a ofensa que a gente sente, é o orgulho ferido. A gente se sente ferido no nosso orgulho, né? Então, perdoar não é uma atitude, é o reconhecimento da própria luz que está em nosso coração. É o desejo de que o próximo reencontre a sua verdadeira natureza. Há algumas razões lógicas para o exercício do perdão. Vamos lembrar. Em virtude de uma ofensa, vamos lembrar que a reação é um direito que não pertence ao homem, mas só à lei de Deus. Outro, se desejamos justiça, estejamos certos, a reação da lei é muito mais poderosa que as nossas. Nós não temos que fazer nada, deixemos que a própria lei vai seguindo o seu curso. Outro, com nossa reação humana, nós não afastamos e nem apagamos o mal, a não ser na aparência e provisoriamente. Por quê? Não eliminada a causa, este mal voltará para nós. Então, como é que seria correto? Renunciar à vingança, perdoar a ofensa e esquecer de exigir justiça. Eu quero justiça. Não. Então, se esquecermos de exigir justiça, para o nosso caso particular, esse caso acabará pertencendo à lei e ficaremos livres de qualquer dúvida. Pietro Baldi já disse isso. E o auto-perdão? O que acontece? O que é o auto-perdão? Então, uma das fontes da autoagressão vem da busca apressada de uma perfeição absoluta, como se todos devêssemos ser deuses ou deuses de um momento para o outro. Então, nós começamos a nos autoagredir, buscando uma perfeição que ainda não estamos prontos para alcançar, né? Então, a exigência da perfeição é considerada a pior inimiga da criatura, pois leva a alma a uma constante hostilidade contra si mesmo, exigindo-lhe capacidades e habilidades que ela ainda não possui. Então, há uma exigência dessa perfeição. E nós sabemos que essa perfeição ela vem paulatinamente, ela vem devagar, né? Ela vem devagar. Então, se lutamos com nós mesmos, nos condenando, exigindo de nós mesmos atitudes que estão acima das nossas forças, nós podemos estar apenas nos punindo, o que não será produtivo.
No entanto, se nessa luta interior nós vamos reconhecendo as nossas limitações e nos dispomos a caminhar com confiança, progredindo, corrigindo as nossas próprias atitudes, na medida das nossas forças, apoiados na fé, então sim, nós estamos nos concedendo o auto-perdão. Então, o sentimento de culpa é altamente prejudicial, pois inconscientemente passamos a nos punir durante toda a nossa vida, gerando distúrbio de comportamento, tais como isolamento, depressão, tristeza crônica, falta de cuidado com a saúde, com a aparência, desinteresse pela vida. Muitas das doenças congênitas, como paralisias, mudez e outras deficiências, quase sempre têm as suas origens, inclusive alguns casos de câncer, que se manifesta ao longo da existência física, tem a sua origem no sentimento de culpa, muitas vezes guardado de outras encarnações. Então, nesse processo vai surgindo todo aquilo ruim. Nós guardamos, nós voltamos, reencarnamos e o sentimento de culpa continua, e isso vai nos prejudicando. Então, não ter esse sentimento de culpa não significa que não devemos ter consciência das nossas dificuldades e limitações, porque esta condição é indispensável para o processo de reparação, de renovação. O que não devemos fazer é esterilizar a nossa capacidade de reação como se a vida não tivesse de continuar de qualquer modo, né? Diz que a gente guardar a mágoa, guardar o sentimento de culpa, né? É muito sério, porque nós vamos prejudicando a nós mesmos. Então, a autopunição fragiliza o espírito e abre caminho para a ação do obsessor, né? Vai abrindo esse caminho para a ação do obsessor. O auto-perdão, a autocompreensão permite que o espírito reúna as suas forças e abra o caminho para o auxílio externo. Então, Deus nos perdoa sempre. Nós é que ainda não aprendemos a nos perdoar. Quando reencarnamos, nós vamos trazendo as marcas das outras encarnações, fortemente gravadas no nosso subconsciente. Muitas delas se configuram como um produto, um profundo sentimento de culpa, um acentuado remorso pelos erros cometidos. Então, Deus não julga e nem condena ninguém. Nós somos o nosso próprio juiz, nós somos o nosso próprio carrasco. À medida que a cada encarnação aprimoramos o nosso senso de justiça, mais exigente nos tornamos quanto ao cumprimento da lei nós mesmos, tá? Então, da mesma forma que aprimoramos o nosso senso de justiça, nós vamos ampliando o nosso amor. Aí vamos deixando de nos punir com o sentimento e passamos a usar da caridade e o amor ao próximo para cobrir a multidão dos nossos pecados. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, porque a autopunição, ela se acentua muito quando a gente vai dormir, quando a gente sai do corpo, entrega ao devido descanso e vamos assumindo a nossa superconsciência. Então, se durante o período de vigília nós exercitarmos o auto-perdão, essa atitude se refletirá nos momentos em que nós estivermos retornando à nossa superconsciência pelo sono, amenizando o rigor da autocondenação. Nos perdoar resulta de quê? No amor a nós mesmos, que é o pré-requisito para nós alcançarmos a plenitude do bem viver. Nos perdoar é não nos importar com o que fomos, pois a renovação está no instante presente. O que importa é como somos hoje e qual é a nossa determinação de buscar o nosso progresso espiritual. Nos perdoar é conviver com a mais perfeita realidade, não se distraindo com as ilusões de que os outros e nós mesmos deveríamos ser algo que imaginamos ou fantasiamos. Nos perdoar é compreender que os que nos cercam são reflexos de nós mesmos, são criações nossas que materializamos com nossos pensamentos e convicções íntimas. Portanto, o auto-perdão é o reconhecimento do erro cometido, mas também a disposição de se levantar, de se corrigir, de corrigir esse erro e seguir adiante, segundo a vontade de Deus. Não ficar estagnado, não ficar paralisado no sentimento de culpa, não ficar paralisado na autopunição. Portanto, embora nós exercitemos o auto-perdão, nenhum resultado nós alcançaremos se ainda vamos alimentar mágoa por alguém,
Mas, quando mesmo sem exercitarmos o auto-perdão, conseguiremos perdoar aqueles que nos magoaram e, e fazemos e fizemos do perdão uma constante em nossas atitudes, automaticamente estaremos caminhando em direção ao perdão de nós mesmos. Portanto, quem não perdoa carrega consigo, né, no mundo extracorpóreo, a sombra e o remorso. Apesar que o perdão nos é uma coisa difícil, a nossa resistência ao perdão verdadeiro é um problema para nós mesmos, e não para aqueles com quem estamos ressentindo. E nós não podemos deixar de exercitar. O que nós temos que lembrar é que perdoar é a mágoa nos causa problema sério de saúde. A falta do perdão nos causa problema sério de saúde, né? Nos causa problema sério de saúde. Então, eu me lembro, certa vez, eu lendo numa reportagem de uma clínica nos Estados Unidos. Eles começaram a fazer uma análise que aquelas pessoas, principalmente os idosos, que eram deixados ali pelos familiares e que eram abandonados, eles demoravam a se curar. Muitos deles não conseguiam, eles demoravam a se curar. Aqueles que compreendiam facilmente, que perdoavam, eles rapidamente se curavam. E até que uma vez tinha um senhor que já estava num caso muito sério. A filha havia abandonado para ficar com a herança e colocou ele lá nessa clínica, né? Colocou ele lá nessa clínica para poder, né? Ficar com o dinheiro. E quando aí ela se arrependeu e ela volta lá na clínica, ela volta lá na clínica e ela, então, pede perdão para ele. Ele diz: eu não tenho filha, a minha filha já morreu há muito tempo. Pai, me perdoa, eu errei. Não perdoo, não perdoo. Uma semana depois, ele desencarna. Então, a clínica observou que aqueles que não perdoavam, uma jovem foi até a casa espírita, se não me engano, foi lá em Minas, numa casa espírita lá, e essa jovem vivia muito tempo curvada. A medicina não sabia o que era que ela tinha, ninguém conseguia descobrir o problema dela. Ela todo tempo curvada, cheia de dor, a coluna todo tempo dobrada. Quando ela chega lá na casa espírita, ela, na reunião, não fizeram uma reunião, e uma entidade vai e diz, né? Uma entidade amiga diz que o problema dela, quem está lá, eles viram em cima da coluna dela, das costas dela, montada uma entidade negra, né? Uma entidade negra. E aí a entidade amiga foi e explicou que ela, numa encarnação passada, ela havia sido dona de escravos, e ela era muito malvada com os escravos. Ela botava eles para se deitarem no chão de bruço e caminhava sobre eles com salto alto, bem fino, furando as costas deles. Colocava eles, fazia eles de cavalo, montava nas costas dele com espora que arranhava, que sangrava. E aí a entidade que estava com ela se manifestou e disse: pois é, ela fazia tanto mal, nós agora agarramos ela aqui do lado, estamos com ela. Aí disse: mas meu irmão, você também está sofrendo. E conversaram com a entidade, para ela deixá-la. E aí ela disse: muito bem, já vocês estão me convencendo, eu vou deixar, desde que ela me peça perdão. Se ela me pedir perdão, eu a deixo e não vou deixar nenhum dos meus companheiros ficar com ela. E aí disse: pronto, minha irmã, está tão fácil, peça perdão. Mas ela ainda estava muito, muito cheia de orgulho, ainda não havia mudado e a dor não havia feito. E ela disse: eu não peço perdão a negro. Eu não peço perdão a negro. E a entidade disse: pois é, não pede perdão, continua nosso cavalo. E ela continuou com a entidade curvada até desencarnar. A falta de perdão leva exatamente você a sofrer. E quando você perdoa, você se liberta de tantos males e de tantos problemas, né?
de tantos problemas. E aí nós vamos só nos lembrar rapidinho, já está na hora do nosso, para a gente fechar nossa palestra, só lembrar das passagens do Evangelho que nos fala do perdão. Lembramos lá em Mateus, no capítulo 5º. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai conciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vai apresentar a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda e seja lançado na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, a gente já falou da passagem, quando Pedro pergunta que deve perdoar, lá em Mateus, e Jesus diz que não apenas 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Não julgueis e não sereis julgado, lá em Lucas. Não condeneis e não sereis condenado. Perdoai e sereis perdoado. Então, e aí, em Mateus, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Lá ainda neste capítulo, temos Mateus dizendo, em Mateus, se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quanto vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial não vos perdoará os pecados. Portanto, nós, quando oramos o Pai Nosso, nós dizemos, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Uma colega minha, certa vez, nós estávamos num trabalho e vamos orar, gente, antes do trabalho, e reunimos, demos as mãos e oremos o Pai Nosso. E ela ficou de boca fechada. E ela chegou e disse, eu não digo essa passagem, perdoa as nossas dívidas, porque eu não perdoo aqueles que me ofenderam. E continuou sofrendo tantos e tantos problemas. Portanto, o perdão, Martins Peralva diz, segundo a doutrina, não alarga as portas do erro. Pelo contrário, restringe-as simplesmente por apontar responsabilidades para quem estima a leviandade e a injúria, a crueldade, o desapreço, a integridade moral e física dos companheiros na luta terrena. Portanto, Emmanuel diz que a concessão paternal de Deus, no que se refere à reencarnação para a sagrada oportunidade de uma nova experiência, já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei. Portanto, no Livro dos Espíritos, na questão 661, poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E a resposta é que Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Portanto, ele diz mais na questão 300, o Emmanuel diz, na questão 334 do Consolador, quem perdoa sinceramente falo-a sem condições e esquece a falta no mais íntimo do coração. Todavia, a boa palavra é sempre útil e a ponderação fraterna é sempre um elemento de luz, clarificando o caminho das almas. Portanto, gente, perdoar. Isso, toda criatura necessita de perdão. Tudo, diz Meimei. Tudo. Toda criatura necessita de perdão como precisa de ar, porque o amor é o sustento da vida. Meimei diz ainda, não permitas, porém, que o perdão seja apenas um som musical nos movimentos da língua. Refletes quantas vezes tem errado também, reclamando entendimento e tolerância, e esquece toda ofensa, recomeçando a servir ao lado de teus irmãos. Portanto, a mágoa adoece e pode até levar à morte. Pesquisa, hoje as clínicas já sabem disso, e começam a trabalhar esse lado da espiritualidade. Pesquisa já foi visto que essa mágoa é muita doença. Então, o perdão traz para nós paz interior, libertação da dor, capacitação íntima, cura das feridas, crescimento espiritual. Isso, e o auto-perdão, né, não é autopiedade. Auto-perdão é assumir quem você é, nem melhor e nem pior, sem julgamento. E procurar estar melhorando cada vez mais. Saber o que é que se faz. Portanto, a gente não é esquecer as margas profundas, diz Hamed, o perdão, mas simplesmente é desenvolver esse sentimento de compreensão, por saber que nós, os outros, ainda estamos longe de
agir corretamente. E assim nós vamos lembrar que o perdão com Jesus é sempre muito importante. E Joana de Ângeles, no seu livro, né, ele tem o livro de Convites da Vida, tem uma mensagem que eu quero encerrar a nossa fala de hoje com essa mensagem, convites ao perdão, né? Por mais rude haja sido a agressão, perdoa. Mesmo que a injustiça prossiga amargando as tuas elevadas aspirações, perdoa. Não obstante o amigo momentaneamente enganado se haja transformado em teu algoz, perdoa. Apesar dos teus esforços no bem, se nada conseguires, permitindo a sementeira da calúnia a multiplicar dificuldades e espinho pela senda, perdoa. Em qualquer circunstância, perdoa aqueles que te ofendam, esquecendo as ofensas com que te agridam. O ofensor é alguém a um passo do desequilíbrio, e aquele que se compraz na perseguição ignora o grau de enfermidade que o vitima. O perseguidor permanece enleado nas teias do desvario e em breve será vítima de si mesmo. Indubitavelmente, a felicidade pertence sempre àquele que pode oferecer, que possui para dar. Muitas vezes será convidado ao revide, conclamado a reação engendrada pela ira, que provoca a rebelião, tal a soma de circunstâncias negativas em que te verás envolvido. Tem, porém, cuidado. Reflexiona antes de reagir, a fim de não agires por precipitação e reflexionares tardiamente. Jesus, convidado diretamente à reação negativa, vezes se encontra, permaneceu integérrimo, perdoando e amando, por saber que aqueles que o afligiam eram espíritos aturdidos, afligidos em si mesmo, por essa razão, dignos de perdão. Convites da Vida, Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Portanto, meus irmãos, perdoe aos outros, não porque eles merecem perdão, mas porque você merece paz. Muita paz, que Jesus nos abençoe e continuemos a nossa caminhada com fé, esperança e confiança em nossos corações. Muito obrigada.